ZERP? O que é o ZERP, gente? Eu não faço nem ideia o que é isso. Ah, começar do zero, entendi. Não, eu vou começar do zero, pode deixar, porque eu sei que trabalho em equipe, como é que é? Um faz uma parte, outra faz outra, todo mundo junto e fica aquela coisa assim, né? Ou então decide, dessa vez é só um que faz, da outra vez é só o outro, né? Não, penso que eu não sei, é. Tá, uma coisa que eu tenho que avisar vocês, amanhã eu tenho uma reunião com a prof. Juliane e talvez eu vá me atrasar uns 5 minutinhos, tá bom? Mas não desistam, eu estarei lá, certo? Que amanhã também, amanhã tem assunto legal, tá? Deixa então eu botar aqui no para apresentar, então. Tá meio lento hoje aqui. Ok, acho que já vai aparecer para vocês aí. Isso. Então, eu vou agora apresentar o slide, né, de um arquivo que tem aqui, que eu deixei no AFA hoje para vocês, tá? Vou mostrar aqui qual que é o arquivo, então, na aula do dia de hoje, né, do dia 21. Aí tem aqui esse arquivo aqui, ó, que é o conteúdo do dia, né, de solução societária. Então, hoje nós vamos usar esse arquivo aqui, que é um PPT, né, e esse Word aqui, tá bom? Esse de cima aqui, que é o PPT, é esse daqui, ó, ok? Então, se tiver algum problema aí, né, alguma coisa que a pessoa não tá ouvindo, ou se vocês tiverem alguma dúvida, só dá um hello aí, que daí eu já paro aqui para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos lá, gente, vamos falar dessa coisa linda, maravilhosa, que é perícia em dissolução societária, não é verdade? Então, quando a gente está falando de dissolução societária, né, vocês devem ter pesquisado isso para fazer aquela página wiki que eu pedi lá, né, a gente está falando do ato de dissolver a sociedade empresária, né, porque dissolução vem da palavra dissolver, ou seja, desfazer aquela sociedade na forma como ela existia até o momento. Às vezes não significa necessariamente que ela vai deixar de existir, mas ela vai deixar de existir naquele formato que ela existia, certo? Isso é regido pelo nosso Código Civil, né, a lei de 2002, então, assim, independente que, por exemplo, quem trabalha na contabilidade de societário, né, e faz todos os trâmites legais lá para fazer alteração, por exemplo, no estatuto, para mudar sócio, essas situações assim, vocês têm que pensar que aqui a gente está falando um pouquinho antes dessa situação, tá? Aqui a gente está falando da tomada de decisão de fazer a dissolução societária. Depois o contador só vai lá e faz os trâmites burocráticos para isso, ok? E essa dissolução, ela pode ocorrer de forma parcial ou de forma total. Ou seja, então, a gente faz só uma parcela, ou seja, digamos que a gente tenha só 4 sócios naquela empresa. E um dos sócios resolve sair por várias situações, tá? Mas uma das situações ele saiu, então a gente tem uma dissolução parcial, tá? E a total é quando a empresa deixa de existir mesmo, tá? Isso pode acontecer por também vários motivos. Pode acontecer, inclusive, por estar estipulado no contrato social e no estatuto. Existem algumas empresas que elas são criadas por tempo determinado. Então, ela vai se dissolver, né? Não é dissolver, não. É dissolver somente quando tiver definido nesse contrato social no estatuto. Vocês sabem a diferença quando uma empresa tem contrato social e quando ela tem um estatuto? Eu vou lá no chat para vocês me dizerem. Não, 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 não. Então tá. Vou explicar para vocês porque isso é muito importante, gente, tá? Mesmo que tenha alguém que saiba, a diferença é o tipo de sociedade,
tá? As sociedades anônimas não têm contrato social, elas são regidas por estatuto. Então, se você for uma SA, você não tem contrato social, você tem um estatuto. É parecido com o contrato social? É um pouco parecido, só que o estatuto precisa ser registrado em cartório, tem uma burocracia um pouco maior. O que mais que tem que fazer estatuto? Estatuto para as entidades do terceiro setor, associações, fundações, as igrejas, né? Nenhuma dessas entidades faz contrato social na hora que vai fazer a sua constituição, tá? Todas elas fazem estatuto e são registradas no cartório e não na junta comercial, como são as empresas, as demais empresas que são regidas, né, pelo Código Civil, e daí todas as outras são contrato social, tá bom? Todas as outras. Então, exceto SAs, que têm estatuto, e as empresas que a gente chama do terceiro setor, né, que são associações, fundações, igrejas, partidos políticos, ok? E às vezes isso pode acontecer. Foi criada aquela empresa só por um determinado momento, só para fazer determinada situação. Por exemplo, como nós tivemos na Copa do Mundo, né? Se criaram várias empresas para elas poderem só administrar temporariamente aquela situação. Então, essas empresas também tiveram sua dissolução que ocorreu quando terminou o trabalho delas, ok? Nunca mais eu falei com vocês e já estou até me embabacando aqui, olha só. E essa dissolução, ela pode ser consensual ou judicial. E aí é que entra, então, o nosso papel como perito, tá? Consensual é quando aquela que todo mundo diz assim, ó, legal, então agora vamos ver como que fica, um sócio vai sair, né, por exemplo, e vamos ver quanto que fica para ele sair, porque ele tem uma parte da empresa, não é verdade? Então, se ele tem uma parte da empresa, ele tem direito a uma parte daquela empresa, certo? Então, combinamos que fique em tanto, mais ou menos assim, tá? E maioria das vezes, gente, não é consensual, é judicial. É um ponto, assim, que é bastante controverso, tá? E que é bem utilizado perícia nessa situação. Por isso que eu trouxe ele. E ele é bem completo, assim, sabe? Ele não é pequeno, não é uma perícia pequena aqui, mas é uma perícia completinha, assim, eu acho muito gostoso de fazer, tá? Mas o perito só vai trabalhar no judicial? O perito do juiz, sim. Mas como assistente técnicos, nós podemos trabalhar no consensual, tá? Alguém pode nos contratar para fazer, para saber quanto que vale a empresa naquele momento, para a gente poder dizer quanto que o sócio que vai ficar vai receber, tá? Ou o sócio que vai sair, né? Então, aqui tá. No judiciário, na perícia, geralmente o que acontece? Quando que vai para o judiciário que precisa do perito, tá? Geralmente pela vontade unilateral da sociedade anônima. Então, a gente já sabe que sociedade anônima é uma SA, regida por estatuto, não é verdade? A vontade unilateral é a vontade da sociedade anônima. Ou seja, os sócios da sociedade anônima querem que alguém ou alguém saiam, ok? Então, unilateral é porque vem de um lado só. Aqui a gente está falando também, ou da vontade unilateral das demais sociedades, tá? As outras sociedades também pode acontecer a mesma coisa. Pelo decesso, né? Ou seja, por quando, como eu falei, como ela é por tempo limitado e acaba aquele tempo. A gente chama de decesso no judiciário, tá? Pela falência, então, quando há uma falência, também se precisa de perícia, se houverem controvérsias, tá? Que vão para o judiciário, ou não necessariamente, né? Como eu falei, pode ser também que precisem da ajuda de vocês. E também pela liquidação das cotas, né? Ou de execução. Por exemplo, alguns sócios entram na sociedade só para poder comprar as suas cotas, compra as suas cotas, e depois de um tempo eles resolvem vender as suas cotas, entendeu? Daí isso também pode criar problemas, mas também pode criar soluções. Então, na hora que ele vende suas cotas, ele também quer saber quanto que ele vai receber, tá? Ou aqui, que daí é a coisa que vai realmente para judicial, que é muito, muito difícil isso daqui acontecer, né, no âmbito consensual, que é a expulsão ou a exclusão de um sócio.
Situações em que podem ocorrer isso. Quando há a discordância, principalmente de um sócio com relação aos demais sócios, ou um com o outro, né? E principalmente quando há divergências em relação à moralidade daquele sócio para com a sociedade como um todo, né? Essa moralidade a gente está falando aqui de desvio mesmo, ok? Ele desviou a sociedade em nome dele, não pensando no todo. Então, há essa situação de expulsão ou exclusão. Tudo isso que eu estou falando aqui deve constar em contrato social ou estatuto, certo? Se vocês trabalham no societário de uma empresa, comecem a olhar isso, vai ajudar um monte os peritos, gente, porque quando não tem, dá uma trabalheira danada, tá? Mas o contrato social ou o estatuto tem que definir o que vai ocorrer na dissolução da sociedade parcial ou total, tá? E o que vai acontecer se tiver que expulsar um sócio, excluir, se ele tem direito, se ele não tem, como é que as coisas vão funcionar, tá? Esse era o ideal, ok? O contrato, o perito, na verdade, ele tem a obrigação de apurar haveres numa dissolução societária. Geralmente é isso. A gente fala apuração de haveres, parece uma coisa assim, né? Meu Deus. Apuração de haveres. Haveres são coisas em haver, né? E nesse sentido de coisas em haver, a gente está falando aqui de o que eu tenho direito de receber como sócio que estou saindo daquela empresa, ou o que eu tenho obrigação de pagar como empresa que está com os sócios se retirando, ok? Esse sócio retirante que a gente fala, né? Quanto que ele tem que receber? Quanto que vale essa empresa para ele receber? Professora, mas a gente entrando no valuation lá que a gente vai ver amanhã, pode ser que sim, pode ser que não. É que aqui na perícia a gente tem uma técnica um pouquinho diferente da lá, tá? Então, assim, e quanto cabe para ele esse sócio, né? E esse valor, gente, não é só assim, ó, quanto que vale hoje a empresa e pronto, vou sair. Mas eu sou um sócio e eu ajudei a construir aquela empresa. Digamos que uma empresa tenha começado do zero, do nada. Fiquei 10 anos trabalhando naquela empresa com os meus sócios e, de repente, eu preciso sair por uma situação minha, particular. Mas eu construí aquele nome, aquela empresa cresceu, ela, sabe, ela evoluiu, ela começou a ter mais faturamento, e ela tem um nome no mercado. E tudo isso. E daí eu vou só pegar lá a minha parte que eu dei lá no começo no contrato social e pronto? Não, né? Então precisa se apurar qual realmente é o valor que ele tem que receber. Por quê? Porque ele ajudou a construir toda essa empresa, tá? Então, não interessa só o valor hoje de quanto vale no momento da saída do sócio, tá? Ou da dissolução que a gente fala. Interessa também que se ele continuasse na empresa, quais seriam os ganhos futuros que ele ganharia, certo? Então, existem várias situações. As três técnicas, na verdade, são duas técnicas que o judiciário usa hoje, tá? E as duas técnicas são balanço especial de determinação e fundo de comércio. Começou agora, recentemente, alguns juízes a entenderem que a gente tem que usar os dois juntos, na verdade, usar as duas técnicas. E é isso que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, a gente vai aprender o que é balanço especial de determinação e o que é fundo de comércio. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de algum desses dois aqui, tá? Mas, na verdade, quando a gente está falando de balanço especial de determinação, a gente está falando de balanço patrimonial, certo? Então, é o balanço patrimonial na data em que a gente vai fazer a finalização, a dissolução da empresa, certo? Isso, se for para judiciário, é definido pelo juiz, e o juiz vai dizer assim, ó, eu quero que você, perito, faça o cálculo desse balanço, que a gente vai aprender como fazer, tá? Nessa data, porque a partir dessa data o sócio tal não estará mais lá, certo? E esse balanço, ele é determinado com base nos bens, direitos e obrigações, claro, né? Então a gente vai pegar o balanço da contabilidade, mas a gente vai ver que não é só isso, que tem mais algumas coisas, porque nós sabemos que, como contadores, o balanço não exprime exatamente tudo aquilo que a empresa tem, não é verdade? E por isso é que existe também a técnica, né? Que é ideal aqui se use as duas, que é justamente o fundo de comércio. Fundo de comércio, ele pode ser
assim, ó, se a gente for ultimamente mais pela contabilidade no sentido da essência sobre a forma, a gente está falando do fundo de comércio ativos intangíveis. É nesse sentido. Aquilo que não está no balanço, mas que tem valor para a empresa, tá? E que se pode mensurar também. Por exemplo, ponto. Eu tenho um ponto muito bom. Se eu tirar essa empresa daqui e colocar em outro lugar, não vai ser a mesma coisa. Isso vale alguma coisa. Então, o perito teria que calcular quanto que valia esse ponto, né? Que no Código Civil a gente chama de fundo de comércio. A marca, não sei porque vocês sabem que a gente não contabiliza a marca na contabilidade, não é verdade? Mas para efeitos de perícia a gente faz a valoração dessa marca, tá? Que também é chamado de fundo de comércio. Ou então os lucros futuros, como eu falei para vocês antes também, certo? Mas para começar, eu vejo que o mais, assim, ó, é uma perícia que ela acaba sendo um pouquinho longa, dependendo do tamanho da empresa, certo? Mas é uma perícia que, além de ser boa de fazer, ela também é, como é que eu vou dizer assim, ela é vantajosa. Entenderam, né? Então, eu vejo assim, eu vou passar para vocês as maiores dificuldades que eu tive quando fui fazer a primeira perícia nesse sentido, tá? E qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade não é calcular a balança especial de determinação e nem fundo de comércio, tá? A maior dificuldade é dizer o que você precisa analisar. Quais são os documentos que a empresa tem que passar para você, ou os sócios devem passar para você fazer esses cálculos, tá? Foi nesse sentido assim que eu comecei, então, a aula de hoje para a gente trabalhar nisso. Então, nesse caso aqui, o perito, quando vai fazer uma perícia de dissolução societária em que precisa apurar haveres de sócios, tá? Ele tem que fazer levantamento desses documentos, que eu acho que é a parte que eu mais me bati quando foi, tá? E ele vai levar em conta o tamanho da empresa, porque se for uma empresa grande, mais documentos, mais situações diferenciadas. Se for uma empresa pequena, né, menos situações. A data de apresentação do laudo, então ele tem que pedir isso para o juiz, certo? A necessidade de trabalhos adicionais, por exemplo, se a gente vai precisar de técnicos terceirizados, né? E geralmente a gente precisa, tá? E a gente vai entender por quê. Os ativos intangíveis, que foi aquilo que eu falei para vocês, se precisar calcular o fundo de comércio, certo? E as ações judiciais. Por quê? Vai que a empresa tem ações judiciais que não estejam na contabilidade, mas que ela corre o risco de perder. Né? Então, um sócio sai, fez parte daquela ação judicial e não pagou a parte dele. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Ok? Então, a gente tem um estudo de caso aqui que eu quero primeiro perguntar para vocês. Alguma dúvida por enquanto? Vou aqui para o Meet. Todas as dúvidas do mundo? Nenhuma? Nem prestei atenção no que a prof estava falando? Tá, beleza. Então, gente, quando a gente vai. Eu acho bem mais fácil a gente aprender perícia fazendo na prática, né? Na verdade, tudo é melhor na prática. Então, eu trouxe essa situação aqui. Vou ler ela para vocês, para eu já ir explicando a situação, tá? Essa aqui é uma situação fictícia, não é uma situação real. Em um processo judicial de dissolução parcial, ou seja, então é só a parte da sociedade que está se desfazendo, há necessidade de apuração de haveres do sócio autor. O que a gente está, quando a gente está ouvindo falar disso, a gente está ouvindo, então, vamos lá lembrar. Autor é aquele que entra com a ação, certo? Então, um dos sócios entrou com uma ação na justiça para apuração de haveres na dissolução parcial da sociedade dele. Apuração de haveres, vocês já sabem o que é dissolução também, não é verdade? Então, ele pede que a sua exclusão do quadro societário, né, e o pagamento da sua participação com elaboração de avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado. Então, aqui ele quer pensar nos resultados futuros, certo? Ele está aqui, quando a gente fala fluxo de caixa descontado, a gente está falando de fundo de comércio, ok? A gente vai ver isso. Os sócios réus na ação declararam que a avaliação da empresa deve ser realizada apenas com a elaboração do balanço especial de determinação, ou seja, no balanço patrimonial e todas as implicações que a técnica exige.
certo? Considerando a avaliação patrimonial contábil da empresa para o pagamento da participação societária do sócio a ser excluído. Então, a briga que foi para o judicial foi essa. O sócio que está saindo quer cálculo fundo de comércio. Os sócios que ficaram, né, que se tornaram réus, já que o sócio que saiu entrou na justiça, os sócios que ficaram querem balanço de determinação, tá? Não concordaram, não foi consensual, foi para a justiça. Aí, ao ser feito o processo, foi nomeado perito, e você será o perito, certo? Para a realização desse trabalho e para a apuração dos haveres do sócio-autor, ou seja, quanto efetivamente é mais justo para ele receber. Lembrando que aqui o perito ele não tem que ver o que ele gosta de um de outro, nada disso, não é verdade? Ele tem que apurar a real situação e demonstrar para o juiz, e o juiz é que decide, tá? Quais os dados que ele tem hoje disponível sobre essa empresa? Então, vocês são os peritos, receberam só isso daqui do judiciário, tá? Não receberam mais nada para poder dizer se aceitam ou não essa perícia. Lembra da escusa e do aceite, que tem que fazer até 5 dias? Então, vocês receberam essas informações, mais nada, tá? Quais os dados que vocês sabem sobre essa empresa? Ela é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada do ramo de alimentos. Ou seja, vocês sabem que não é estatuto, então é contrato social, tá? Com sede na cidade modelo, esse é o nome da cidade, tá? Ela não tem filiais, então ela e representantes comerciais em 6 estados. Ela tem representante comercial, tá? Ela foi fundada em 1986. Então, ela já teve, olha, ela tem um tempo, certo? O contrato social possui 8 alterações, certo? Mas vocês não têm o contrato social, vocês só sabem que ele possui 8 alterações. E é uma empresa de lucro real, ou seja, uma empresa grande, certo? Porque é lucro real. Ok? Receberam isso, gente, depois que vocês receberam isso. E agora? Eu preciso dizer se eu aceito, eu preciso dizer quanto tempo eu preciso, e eu preciso dizer quanto que eu vou cobrar. E aí, o que vocês fariam? Se coloquem no lugar do perito fazendo isso a primeira vez. Chutem aí. Pode chutar, pode errar. Me digam. 50 mil? Quantos que a senhora ia cobrar? Pois então, eu não sei nada da empresa ainda também. Não sei o tamanho dela, não sei nada. Isso, começamos bem. Pedir os dados da empresa. E o que mais que a gente pode pedir? Para calcular os honorários e saber tempo, saber se aceita, inclusive, né? O tamanho da empresa, se ele tiver assim de acordo, né, não tiver caixa 2, ele pode exprimir o tamanho da empresa. O contrato social, com certeza. E do processo? Tem alguma coisa do processo que a gente pode pedir? Pode chutar, não faz mal se errar. Os quesitos? Os quesitos, Daniel? Sim. Ah, acertei, Daniel. Isso aí. Os quesitos. Muito bem. Mas você é meu aluno nota 10, o Daniel, não é verdade? Você achar agora. Aí, o que acontece? Eu fico lendo os comentários e me perco. Vou parar de ler os comentários, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero ver são os quesitos, porque com base nos quesitos eu vou saber o que o juiz e o réu e os autores pediram para eu fazer, não é verdade? E depois eu vou poder saber qual é o meu trabalho todo para eu poder calcular. Vamos então lá para o slide, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui é que entra, ó. Pergunta-se, né? Quanto cobrar e quais documentos solicitar? Eu, nessa situação, pediria se há quesitos, porque pode ser que não tenha, mas geralmente tem nessas situações, tá? Se há quesitos, o tanto que eles existem, né? E o que eles pedem. E a partir deles, eu diria quanto que eu vou cobrar e quais documentos que eu vou precisar para fazer a perícia e o tempo.
Além de pedir o balanço e contrato social, isso eu também pediria, ok? Então, o que que eu vou pedir para vocês hoje? Porque eu vou devagar, porque é um assunto, assim, sabe? Ele não é um assunto que dá para fazer tudo de um dia só. Senão eu vou deixar vocês assim, ó, certo? Eu preciso que vocês façam para mim, olha que lindo. Vocês vão dizer se aceitam ou não essa perícia. Então, vocês lembram que a gente fez lá no segundo dia de aula? Meu Deus, professor, era outra vida, não era a vida que a gente tem hoje, né? Então, aquela vida passada, tá? É uma vida em que a gente já fez uma petição de aceitação em perícia. Todos vão aceitar, pelo amor de Deus, ninguém me arranja um impedimento aí, tá? Então, eu quero uma petição de aceitação em perícia. Eu quero uma petição de solicitação de quesitos. Professora, como é que eu faço isso, pelo amor de Deus? Gente, não existe uma norma, não existe uma regra, tá? Lembrando só que uma petição pega o de aceitação de perícia e só muda dizendo que tu precisa dos quesitos, ok? É bem tranquilo. A partir disso, a gente vai fazer uma proposta de honorários, tá? E a gente vai fazer os termos de diligência necessários, ok? Por quê? Fazendo o termo de diligência, vamos lembrar então lá, para quem não acertou, o que é termo de diligência na prova? Termo de diligência é um documento que você envia para as partes ou para quem for necessário para pedir documentos ou visitas ou entrevistas, certo? Então, eu posso fazer termo de diligência para o réu, para o autor ou para uma terceira parte que esteja envolvida no processo, desde que seja para documentos que eu precise para fazer a perícia. Ah, professora, mas eu preciso visitar a empresa. Então, eu tenho que fazer o termo de diligência, certo? Vocês sabem também que a gente tem todos esses modelos, exceto o de solicitação de quesitos nas NBCs de perícia, não é verdade? Tá? Mas, prof, como que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? Já tô vendo alguns de vocês fazendo essa cara. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos com calma. Primeira coisa, a aceitação de perícia e a solicitação de quesitos vocês conseguem tranquilamente, certo? A proposta de honorários vai depender também do quê? Do tamanho da perícia que deve ser feita, não é verdade? Então, vamos lá, a prof já deixou disponível para vocês os quesitos, certo? Então, a gente vai dar uma olhada nos quesitos e eu vou dar as dicas para vocês fazerem a proposta de honorários. Mas antes de a gente ir para a proposta de honorários, deixa eu só lembrar uma coisa. Vocês, com base naqueles quesitos, vocês vão fazer os termos de diligência, certo? E vocês só vão receber os documentos que vocês pedirem. Vocês não vão receber coisas a mais durante a elaboração da perícia. Oi, professora, que maldade! Por quê? Porque é assim que funciona na prática, a gente vai aprendendo, e daí depois vocês vão ver que falta, e daí tem que pedir o outro documento, tá? É, professora, tem que ser assim, tá bom? Eu prometo que vocês vão sair já fera para quando acontecer uma perícia, tá bom? Então, deixa eu dar as dicas para vocês com relação à proposta de honorários e os termos de diligência necessários. Vamos lá, quem tá me... Eu sabia que ia vir. Gente, vocês estão com saudade de mim, fala a verdade, porque eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Eu fico assim, ó, empolgada quando eu tenho que dar aula, tá? Não fica mais doente, prof, nunca mais, né? Então, vamos lá. E lá, então... Não tá mais acostumada, né, Raíssa? Meu Deus, eu tô falando rápido hoje? Tá gravando ainda essa minha risada, né? Eu não sei, gente, mas eu acho que era saudade mesmo, sabe? Só pode. Uhum. A Jéssica não me conhecia, né, Jéssica? Ui, tudo bom? Ela não sabe como que eu sou, gente. Ou você já tinha dito para ela, fala a verdade. Então. Ah, tu falou? Então, ela ainda bem. Vamos lá, então. Olha, como está teu bebê, Jéssica? Tudo bem? Tu sabe que eu tenho um bebê também, né? Ai, tá gostoso, é? Aham, ai, que legal. Então tá, vamos lá então. Aí você
vocês têm aqui embaixo, ó, onde eu deixei aquele slide que eu falei até agora, certo? Vocês têm aqui a aula 08 e tem aqui os quesitos do processo, estão vendo? Então, esses quesitos do processo aqui são os quesitos que vocês receberam. Ah, professora, mas a gente já recebeu antes de fazer? Porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo no vai e vem, né, gente? Daí também perder muito tempo não é para mim. Falando sério, gente, eu acho que é isso quando eu vejo vocês. Porque pensa a pessoinha, eu aqui, que sou calma, tranquila, fica dentro de casa. Não tá dando, não tá dando. Isso, depois já é que a gente vai se encontrar com os bebês. Vamos lá, então. Nesse caso aqui, a gente tem aqui esses quesitos, certo? Vamos só dar uma olhadinha para ver quantos quesitos são. Esse juiz aqui matou, gente. 20 quesitos, ou coisa pouca, né? E todos eles pensando nessa situação. Então, são quesitos que acontecem efetivamente na prática, tá, gente? Então, agora eu vou dar as dicas para vocês do que eu sei desse processo fictício, certo? Para vocês elaborarem o modelo de honorários, não é verdade? Para vocês dizerem quanto que vocês vão cobrar. Essa aqui é uma empresa que fatura em torno de 5 milhões. Então, eu vou botar aqui, ó. Faturamento 5 milhões mês, ok? Mas, independente se ela se enquadra no presumido, mas ela é real, ok? Ela possui 120 funcionários. Tá? E uma outra coisa que é importante aqui, ela tem caixa positivo. Então, é uma empresa com as contas sanadas, certo? Então, ela não está em falência, não está nada, ela está bem. Está super bem. Ok? Isso aqui é muito importante a gente saber. Por quê? Porque se for uma empresa que está em falência, não adianta nem eu querer cobrar muito, sabe? Eles não vão nem pagar. Então, assim, ou você decide não fazer daí, já de uma vez, se não quer receber pouco, tá? Pensando que a gente tem 20 quesitos, a gente tem esse faturamento, e que o juiz pediu para a gente fazer a data do laudo pericial, né? E dos cálculos de dissolução em 31 de maio de 2020, ok? Pensando isso, que ela é uma empresa de 86, e que a gente tem que fazer tudo isso aqui, eu vou deixar vocês quebrarem um pouquinho a cabeça para fazer isso, depois eu vou corrigir, porque a gente aprende errando, não é verdade? Então, vamos lá. Vocês vão cobrar dissolução societária, não é uma regra que é para todo tipo de perícia. Por exemplo, eu não cobro esse valor por hora para fazer o que a gente aprendeu até agora. Lá eu cobro menos porque é mais fácil. Aqui é mais complexo, tá? Aqui exige muito mais do conhecimento de vocês, da técnica que vocês têm aqui. A gente vai dar um de advogados mesmo, tá? R$250 a hora. Ok? Lindo, né? E como é uma empresa grande, de grande porte, a gente vai ficar mais ou menos trabalhando nisso 2 meses. Ok? Então, com base nisso aqui, a gente já consegue elaborar aproximadamente qual é a proposta de honorários, certo? Aí vem a outra situação que a gente está pedindo aqui. Claro que vocês vão me perguntar e eu vou ajudar, gente, fiquem tranquilos. Os termos de diligência necessários. Os termos de diligência, então, são os documentos ou as visitas que nós precisamos fazer, né? Então, quantas horas por dia vai depender de você, tomou esses honorários, né? Vamos lá, gente. Ai, gente, vocês são muito engraçados. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o que acontece? Para fazer a relação dos termos de diligência, a gente tem que saber o que cada quesito pede, tá? Cada quesito pede. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente já tinha falado, vamos lá, eu falei umas 800 vezes já hoje, né? Então, o primeiro documento que a gente já falou aqui é o balanço
patrimonial. Não, vou pedir demonstrações contábeis, né? Dependendo da contabilidade, tem tudo, tem outras que só tem balanço DRE. Demonstrações contábeis encerradas em 31/5/2020. Ok? Ah, professora, mas ainda não fechou 31/5, então eu só vou poder fazer depois disso, porque o juiz quer no dia 31/5. Então eu preciso do balanço no dia 31/5. Entenderam? E contrato social, né? Que a gente sabe que isso é uma empresa de contrato social, não de estatuto. Ok? Depois aí vocês vão dizer quais são os outros documentos, mas esses dois a gente já sabe que a gente precisa. Ok? Aí ele tá pedindo aqui, tem um monte de coisa que vocês não vão entender o que ele tá pedindo, mas tem um monte de coisa que vocês vão entender e já vão poder dizer. E olha que bonitinho, gente, eu tinha que mostrar isso aqui para vocês. Qual o MVA e o EVA dessa empresa? Não é linda essa vida? Uma coisa não tá conectada à outra. Olha só, o professor ensinou lá por causa daqui. Não, mas olha só como a vida é legal, como a contabilidade tem esses ligamentos intrínsecos, certo? Então, aqui também vocês já sabem o que a gente precisa de informação para fazer MVA e EVA, não sabem? Então, vocês sabem quais são os documentos que são necessários para esse quesito. Esse vocês não podem errar. Mas, professora, eu tenho que fazer, então, uma relação de termo de diligência para cada quesito? Não. Vocês vão fazer que nem eu estou fazendo aqui, ó. Agora a gente precisa, então, de tal e tal e tal, tá? Nesse caso. E eu vou pedir também aqui, tá? Eu vou escrever de novo aqui. Estou com preguiça de copiar e colar. Em 31/12/2019, para a gente ter um ano cheio, tá? Para fazer as contas. Sempre é bom, tá, gente? Porque uma dissolução societária, ela não necessariamente vai encerrar no ano certinho. Então, ela sempre vai encerrar, a maioria das vezes é no meio do ano. Então, vocês sempre peçam o balanço daquela data que o juiz pedir e o balanço do ano anterior fechadinho, tá? E aqui vai ter um monte de coisa que vocês vão ler, vão ter dúvidas, mas vocês vão ter uma ideia boa, tá? Eu quero que vocês quebrem a cabeça, que nem eu quebrei, certo? Mas é que é assim que a gente aprende e grava melhor. Certo? Pensa nos R$ 250 a hora, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esses 4 documentos, tá? Esses 4 documentos aqui, certo? Que eu já dei todas as dicas e vou dar mais todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E vão anexar aqui na atividade de hoje, ó. Tá vendo aqui, ó? Insira os arquivos contendo isso, isso, isso e isso. Pode cobrar mais. Ali é só uma sugestão, porque não tem tabela. Desculpa. Não precisa responder os quesitos nessa aula, então, né? Não, porque vocês não têm ainda as informações para receber os quesitos. A partir do momento que vocês me mandarem, então, a aula de hoje é aquilo dali. Não dá ideia. A partir de hoje que vocês me mandarem aquilo ali, os termos de diligência, vocês vão receber os documentos, ou pelo menos a informação do documento, tá? Porque às vezes eu não tenho o documento, porque também é empresa fictícia. Até semana que vem. E daí, o que vai acontecer? Eu vou dar só as informações que vocês pedirem. E daí vocês vão, e eu vou ensinar semana que vem a fazer balanço de determinação, e vocês vão ter que fazer com base só nos documentos que vocês pediram, tá? E aí é que a gente vai começar a pensar e ver como que é a perícia na prática mesmo, é assim mesmo. E não pense que é porque hoje eu já sei fazer que eu já vou saber todos os documentos. Pode acontecer de ainda ter alguma coisa que eu ainda precise no meio do caminho, tá? Então pode acontecer da gente esquecer de pôr um documento de solicitar um documento e a professora vai mandar pra gente de novo, né? Isso, mas vocês vão ter que solicitar oficialmente para o juiz. Tá. Teria que Entendeu? fazer outro documento para poder solicitar mais. Isso, um novo termo de diligência. Entendi. Ô, professora, Oi. pode mandar aquelas informações que a prof escreveu em cima do Word ali pra gente? Posso. Posso colar aqui no chat? Aham, beleza. Posso? Já vou copiar e colar ali, ó, tá? Tá bom, brigadão. Nada. E eu tô aqui, gente, para ajudar vocês até 10h30.
Porque eu acredito que vocês terão dúvidas nos documentos, ou até nos honorários, tá? Então, vocês já sabem que na semana que vem vocês precisam de documentos para fazer um balanço de determinação e, se der tempo, um fundo de comércio. Mais alguma dúvida, por enquanto, pelo menos? Vou tirar aqui da minha tela, tá? Para eu ver quem me chamar lá no WhatsApp. Mas eu tô aqui ainda, vou ficar aqui.